Oi, gente. Eu sempre gosto de vir aqui trazendo boas notícias, mas às vezes a gente precisa falar de coisas incômodas. E a verdade é que Biden está despencando nas pesquisas nos Estados Unidos e a situação por lá não está boa para ele e o Trump tem crescido nas pesquisas. Eu vou analisar nesse vídeo por que isso está acontecendo. Eu também vou trazer relações com o Brasil que são muito importantes de serem compreendidas pela esquerda, então é muito importante você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para que as pessoas compreendam isso e possam, inclusive, se preparar estrategicamente para evitar que isso venha acontecer no Brasil. Então, tudo isso é muito importante. Só para trazer duas pesquisas aqui relevantes, não é? Temos essa pesquisa aqui do New York Times, em que Trump está na frente em 5 estados críticos, não é? É o chamado Swing States lá nos Estados Unidos, né? E você vê isso aqui, ó. Trump está na frente em 5. E o único que Biden está na frente, o Wisconsin, ele está na margem de erro à frente, está 47-45. E Trump está liderando, por exemplo, na Nevada, 52-41. Arizona, 49-44. 48-44 na Pensilvânia e tal. E por que isso está acontecendo? Tem dois motivos. E eu vou explicar os dois motivos. Mas isso precisa ser compreendido para evitar que isso aconteça aqui no Brasil, não é? Eu não sou nenhum mega fã de Biden, sempre disse que era um candidato o menos pior, porque o Trump é horrível. Mas olha só a aprovação do Biden. 39% aprovam, 58% desaprovam. E a desaprovação do Biden, vocês podem ver, ó, ela disparou para 57% aqui. Ela chegou a estar em 51% e tal, e foi aumentando a desaprovação dele. Então, quais são os dois motivos que explicam isso? E o que é que a gente pode fazer aqui no Brasil, tirar como lição disso? Vale a pena que a eleição nos Estados Unidos não está resolvida. O Biden pode se recuperar, há a possibilidade dele não se candidatar, ou ele já anunciou a candidatura, mas pode ser que, se a pressão for muito grande sobre ele, ele pode abrir mão e ter um outro nome. Então, o cenário nos Estados Unidos não está decidido. Isso é importante ter clareza, né? Para a eleição que vai acontecer no ano que vem. Mas é também importante compreender por que isso está acontecendo. O primeiro motivo, meio que óbvio, tem a ver com a reação de parte dos eleitores à decisão do Biden de apoiar de forma inequívoca as ações de Israel. Essa atitude do Biden está tendo uma repercussão muito negativa entre os jovens. Biden está perdendo grande parte do eleitorado entre 18 e 28 anos. Tem já outras pesquisas que mostram isso. O eleitorado jovem que vê a atitude de Biden como uma atitude absurda de dar suporte a Israel em uma violência contra a população civil de Gaza, e essa é uma atitude insustentável. Essa população jovem simplesmente desaprova o Biden. Não significa que todos migraram para Trump, mas como a eleição nos Estados Unidos, o voto é facultativo, se tem mais gente dizendo que não vai votar nem Biden nem Trump, o percentual de Trump em relação a Biden obviamente aumenta, porque os votos de Biden diminuem, né? Porque o voto lá é facultativo, é opcional. Você não é obrigado a votar. Então, essas pessoas são menos votos no Biden, e aí na relação entre Biden e Trump acaba, obviamente, crescendo, né, já que a quantidade de votos do Biden diminui. Então, tem esse fator. Mas tem um segundo fator que é muito importante ser compreendido. Biden está entregando pouco, principalmente esse ano, em termos de políticas sociais e de direitos sociais. Biden falou que iria defender a opção pública no que se refere à saúde, ao sistema de saúde. Não entregou e pior, aí vem a pior parte, não lutou por isso. E aí, o fato dele não lutar pela opção pública. O que é a opção pública? A opção pública seria uma coisa tipo SUS, um sistema público de saúde que não seria o único, embora o SUS tenha único e aqui tenha planos de saúde particulares. Lá nos Estados Unidos seria uma opção pública para tratamento de saúde, uma espécie de seguro público, não é?
Ele disse que defendia isso, mas acabou não lutando por isso. Ao não lutar por isso, a popularidade dele entre os jovens, entre minorias, caiu. E aí a queda dessa popularidade com esses fatores favorece um político populista de extrema direita. Vale a pena dizer que tem uma outra coisa acontecendo. Parte da população americana, quando você olha para as pesquisas, parece que está se esquecendo. Isso é muito grave e preocupante. Mas parece que está se esquecendo do negacionismo de Trump durante a pandemia. Parte da população parece estar não lembrando de todas as políticas desastrosas do governo Trump. Então, esse esquecimento, não é, está fazendo com que parte da população migre para Trump. Isso é muito problemático. Isso é muito perigoso. Porque as pessoas estão... Biden tá velho, tá gagá, não tá entregando nos direitos sociais, tá apoiando de forma crítica Israel. Aí essas pessoas estão se sentindo desestimuladas a fazer campanha por Biden, a defender ele. E uma parte dessas pessoas estão pensando, Trump não foi tão ruim assim, não. E aí, e também o pessoal que é de extrema direita, os mais conservadores, esses não largam o Trump. Esses é um bloco de eleitores sólido, é um bloco de eleitores que não se move, que não é movido por evidências, que não é movido... Quando você mostra para essas pessoas, olha, na época do Trump, ele disse que ia fazer uma coisa e fez outra. Ele disse que todo mundo ia ter acesso a serviço de saúde e não fez nada para isso. Ele disse que iria ser contra a guerra, que iria tirar os Estados Unidos de conflitos, inclusive no Oriente Médio, e não tirou. Então, assim, as pessoas se esquecem disso, e isso é muito perigoso. E eu acho que há um motivo para a esquerda ter uma certa preocupação de, em parte do eleitorado brasileiro, acabar havendo um esquecimento pela tragédia da pandemia, pela destruição na educação, na saúde. Parte do eleitorado pode não estar atento a isso. E o que é que a esquerda tem que fazer? Como é que a esquerda tem que garantir um eleitorado? A esquerda precisa trabalhar para dar ganhos materiais para a classe trabalhadora profundos, como a farmácia popular, mas outros também, a fim de ter esses ganhos materiais como instrumento para a campanha. Vejam o que a gente fez. Trouxemos de volta a farmácia popular. Vejam o que a gente fez. O preço da gasolina está mais baixo. Vejam o que a gente fez. O preço dos alimentos do supermercado está mais baixo. Vejam o que a gente fez. Então, tem que ter mais ganhos concretos, palpáveis, cada vez mais, para poder se solidificar na disputa eleitoral. Porque se não tiver isso, a esquerda corre riscos. E vale a pena lembrar que um dos fatores fundamentais para evitar um golpe aqui no Brasil foi a presença do Biden lá nos Estados Unidos. Então, se o Trump ganhar, a ameaça de golpe no Brasil vai voltar. E é uma coisa que a gente também vai ter que estar em alerta e vamos ter que fazer o tudo possível para minimizar essas chances. Isso precisa de estratégia, isso precisa de uma estratégia de ganhos materiais para a classe trabalhadora. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.